Olá, pessoal. Eu sou a Maria Helena, filha da vovó Terezinha, e vocês são muito bem-vindos a este canal. Neste momento, eu vou passar a palavra para o meu pai, que irá transmitir para vocês uma palavra da parte de Deus. Eu quero saudar a todos quantos tiverem oportunidade de ouvirem e virem este vídeo. Eu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração que tiverem esta oportunidade de nos ouvirem a mensagem da palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esta mensagem fazendo a leitura de um texto que se encontra no Evangelho que escreveu o apóstolo João no capítulo 3, versículo 16, onde a palavra enfatiza: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É interessante observarmos que neste versículo 16 do capítulo 3 de João, nós vemos verdades primordiais quanto à salvação. Primeiro, a fonte da salvação entendemos perfeitamente que é o amor de Deus, porque Deus amou. Também na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, está escrito que vede quão grande amor nos concedeu o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, a fonte da salvação é o amor do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Segundo tópico, o meio da salvação. O meio da salvação é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, tenha a vida eterna. Então, o meio pelo qual nós somos salvos é a pessoa crer e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O terceiro tópico, a extensão da salvação. A extensão da salvação é para todo mundo. Deus deseja que todos venham a aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a extensão da salvação é para todo o mundo, de todas as eras, de todas as épocas. O tópico 4, a condição da salvação. A condição da salvação é crer em Jesus Cristo. O tópico 5 é o resultado da salvação, que é a vida eterna. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que nossas palavras são palavras muito fracas para falar do grande amor de Deus, visto que o amor de Deus é imensurável, não se pode medir, porque Deus amou a maior comunidade, que é o mundo, é as pessoas de todas as épocas, de todas as eras, porque Deus amou. Nós não podemos conceituar o amor de Deus com o amor humano, é muito diferente. O amor de Deus é inefável, é benigno, não pode ser comparado com o amor do ser humano. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós podemos tirar algo maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, não foi porque Jesus não poderia fugir dos seus algozes, daqueles soldados que foram para prender Jesus. Não, porque era da vontade do Pai. Foi o Pai que deu seu Filho unigênito para que morresse por cada pecador que nasce sobre a face da terra.
Então, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho. Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus morreu em meu lugar. Eu não tenho palavra para agradecer ao meu Deus por uma tão grande salvação que Ele nos deu. Porque Jesus morreu em meu lugar. Era cada ser humano, cada pessoa que deveria ser pendurado naquela cruz. Mas Jesus tomou o nosso lugar e foi pregado na cruz, porque era da vontade do Pai. Porque Deus amou o mundo. Então, em virtude desse infinito amor de Deus, Deus deu seu Filho unigênito em nosso favor para servir de expiação. O sangue de Cristo nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. Então, nós somos agradecidos a Deus por ter dado seu Filho para morrer em nosso lugar. Era cada pessoa, cada ser humano que nasce sobre a face dessa terra que deveria ser crucificado. Porque Jesus foi crucificado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Era inocente. Morreu inocente. Ao passo que, como disse o ladrão da cruz, que eles estavam recebendo o que eles mereciam. Porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões e eles foram crucificados com Cristo. E um deles se arrependeu e disse: nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, né? O que nós fizemos de errado, então nós vamos pagar. Agora, Cristo Jesus não fez nada de errado. Ele era imaculado, ele é santo, nunca pecou. Então aqui, meus amigos ouvintes, nós temos esta palavra maravilhosa. Este texto de João, capítulo 3, versículo 16, é considerado o texto de ouro da Bíblia Sagrada. É o texto áureo, é o texto de ouro, porque aqui expressa o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo, a palavra mundo, não fala o mundo em si, mundo físico, a terra, mas o mundo, a população, o povo. Porque Deus amou o povo do mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a verdade é que Deus nos ama. Tem pessoas que muitas vezes pensam que não são amadas por Deus, mas Deus deu algo maravilhoso. O maior presente Deus deu para a humanidade, que era seu Filho, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Mas tem que crer de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Crer que Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu por toda a humanidade, desde a humanidade a partir de Adão até o último a nascer. O preço da salvação está pago. O que é necessário a pessoa fazer é tomar posse dessa tão grande salvação que o Senhor nos deu. Se a pessoa crer, a Bíblia diz, se alguém crer e for batizado, será salvo, né? Então, nós temos também que obedecer a palavra de Deus, ser batizado. A pessoa que aceita Jesus, que crê em Jesus Cristo, ele tem que passar pelo batismo, que é um ato simbólico, né? A pessoa desceu para baixo da superfície da água, morreu para o mundo, morreu para o pecado, e ao sair da água, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Começa uma nova etapa na vida, ele nasceu de novo e vai servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque Deus amou. E se Deus amou, meus amados ouvintes, nós devemos aceitar esse amor infinito de Deus. É um amor incondicional, é um amor que nós não temos condições de mensurá-lo. Mas a verdade é que Deus nos ama. Ele nos ama tanto que ele deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo. A pessoa às vezes pode perguntar, mas o que é ser salvo?
Salvação significa livramento, é chegar à meta final com segurança. Salvação é ser salvo das labaredas do fogo eterno, do inferno. É isso que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio garantir a vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e confessam o seu nome, aceitam a Ele como único Senhor e Salvador de sua vida e de sua alma. A salvação é livramento de uma pessoa da condenação eterna. Se você quiser a salvação, terá que reconhecer que é um pecador e pedir a Jesus que o perdoe e escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E terás teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o livro dos salvos, daqueles que aceitaram a Jesus como seu único Salvador e Redentor da sua vida. Jesus é que morreu em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. É algo glorioso o que o Senhor Jesus fez por nós. Não tem como expressar através de palavras, porque as nossas palavras são pobres, para falar de tão grande amor que o Senhor Deus nos concedeu em dar seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância. Então, esta salvação, a salvação é perdão de pecados e é só conseguida através da fé em Jesus Cristo como seu Salvador, pois foi Ele que morreu na cruz pelos pecadores e ressuscitou e assentou-se à direita do Pai e está intercedendo por nós. Então era necessário, muito embora muitas vezes nós não aceitamos, mas era necessário que o Senhor Jesus fosse crucificado para que derramasse seu sangue, porque é seu sangue que nos purifica de todo o pecado. O seu sangue nos purifica. Então, por isso que o Senhor Jesus veio com essa missão para cumprir a missão que o Pai lhe deu, isto é, de morrer na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós estamos justificados, isto é, fomos perdoados, né? Fomos perdoados e agora estamos livres da condenação. Mas graças a Deus que nos deu Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Rei, nosso Deus. Jesus quer te salvar. Eu gostaria que você, aí aonde você se encontra, Jesus está presente, está te ouvindo, Ele ouve até os teus pensamentos mais íntimos. E você pode confessar a Ele, aceitar a Ele como teu único Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma. Você pode arrepender-se e falar, dizer a Jesus, mesmo em pensamento, Senhor Jesus, me perdoa. Eu aceito a Ti como único Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Senhor Jesus, eu aceito a Ti como único Senhor e Salvador de minha vida, de minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero habitar contigo eternamente. Eu quero viver juntamente contigo, pois onde o Senhor Jesus estiver é céu. Porque Jesus é o amor de Deus. Jesus é a essência do amor puro, santo e verdadeiro. Creia, aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e terás o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceita Jesus Cristo nesse momento que você ouvir esta mensagem. Creia que Ele te ama e quer te salvar. Creia de todo o teu coração. E no mesmo instante, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro.
E você sabe que os anjos nos céus fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não quer ser motivo de alegria dos anjos nos céus? Aceita Jesus e os anjos irão se regozijar perante Deus por um pecador que se arrependeu e foi salvo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e te ama. Amém.